Capítulo 2 do livro de Êxodo. Ai, que mistério! Nós já estamos no segundo livro da Bíblia. Que glória! Bora lá! Deus escolhe Moisés. O nascimento de Moisés. Foi-se um varão da casa de Levi e casou com uma filha de Levi. O povo está sendo escravizado, tá? O povo está vivendo ali, né? Castigos na mão do faraó, porém o povo confia no Senhor. E a mulher concebeu e teve um filho, e vendo que ele era formoso, escondeu-o por 3 meses. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de junco e a betumou com betume e pés, e pôs nela o menino, e a pôs no junco à borda do rio. Sabe o que é interessante? É que ela pega o menino. Primeira coisa, ela não poderia ter. Ela teve, né? Ela teve o menino, mas ela vai esconder ele por 3 meses. Mas daqui a pouco não tem como mais esconder, porque o menino tá crescendo, o menino grita. E ela viu que se ela deixasse o menino ali, ele poderia morrer, né? Um oficial poderia escutar, ir lá e matar o menino. Então ela pega... Eu acho tão interessante que ela pega o mesmo material que Noé pegou para fazer a arca, né? Aquele mini projetinho ali, né? Uma mini arca. A arca foi feita por Noé para salvar ali 8 pessoas. Agora ela faz uma arca em miniatura, betuma por dentro para não entrar água e coloca o menino dentro. Eu vejo o mesmo Deus que trabalhou lá com Noé, trabalhando junto com Joquebede na construção dessa pequena arca, porque era Deus que estava guardando aquele povo lá, é o mesmo Deus que vai guardar Moisés dentro daquele rio. Por quê? O barquinho não poderia ter virado ali, jacaré engolido o menino? Poderia, mas Deus não permitiu, porque onde Deus coloca a mão... Confia, espera no Senhor, porque Ele sabe agir. Aquela mulher faz a arquinha e bota no rio. E a irmã do menino postou-se de longe para saber o que lhe havia de acontecer. A menininha está seguindo com coisa que nada, vai brincando, vai Miriam ali brincando com coisa que nada, mas só observando a pequena arquinha, né? E a filha de Faraó desceu a lavar-se no rio, né? E as donzelas passeavam pela borda do rio, e ela viu a arca do meio dos juncos, e enviou a sua criada e o tomou. Olha que coisa linda! A gente vai ver aqui o cuidado de Deus, né? Aquela mulher estava lá no seu palácio e pensou, ai, tá tão calor, vou tomar um banho de rio. Aí Deus falou assim, vai lá que eu preciso colocar algo na tua mão, né, para tu cuidar para mim por um momento. E abrindo-a viu o menino, e eis que o menino chorava, e moveu-se de compaixão dele e disse, dos meninos dos hebreus é este. Olha que coisa linda que nós vemos o cuidado de Deus. Moisés podia ter chorado em outra ocasião e alguém poderia ter escutado, pegado a arquinha e matado ele. Mas o menininho está quietinho. Quando ele está já ali nos braços da filha de Faraó, aí Deus deve ter falado com ele, agora pode chorar, pode ficar tranquilo, agora pode chorar que tu tá seguro, ninguém mais te toca, ninguém te mata, ninguém te fere, ninguém te toca. Você está debaixo do cuidado de Deus. Então disse a sua irmã, a filha de Faraó, irei eu a chamar uma ama das hebreias que crie esse menino para ti? Quer? Aí Miriam vai dizer assim para a filha de Faraó, quer que eu vou lá chamar uma hebreia para cuidar desse menino para ti? E a filha de Faraó disse, vai lá, menino. E foi-se a moça e chamou a sua mãe, a mãe do menino. Ai, Deus devolveu para ela, né? Colocou no rio confiando em Deus, Deus vai devolver para ela novamente. Então disse a filha de Faraó, leva este menino e cria-no, e eu te darei teu salário. E a mulher tomou o menino e o criou. Olha, que
coisa linda. Antes o menino tinha que ficar escondido, antes o menino não poderia chorar, antes era aquele cuidado, aquela proteção, mas agora não, agora o menino pode brincar, o menino pode chorar, o menino pode espernear, porque ele está guardado ali por Deus. Eu acredito que é a mão de Deus, né? E vendo o menino já grande, e sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, o qual adotou e chamou o seu nome Moisés e disse: porque das águas o tenho tirado. Primeira vez, Joquebede coloca o menino, entrega para Deus. Deus, a ti está indo o meu menino, confio em ti. E a segunda vez ela vai ter que entregar ele para a filha de Faraó. Fácil? Não foi. Se afastar do menino não foi fácil. Mas só aqueles que entregam tudo para Deus terá retorno. Confia no Senhor. E quando diz confia no Senhor, é isso aqui, ó, é entregar sabendo que Deus tem algo maior para fazer. E a filha do Faraó adotou, né, o menino e o chamou de Moisés e disse: porque das águas o tenho tirado. Moisés tem um mistério com as águas, né? Depois a gente vai ver mais para frente aí o que Deus vai fazer ele, de que forma que Deus vai usar ele, né? Tu foi tirado das águas e agora eu vou te usar para tu abrir ela ao meio. Moisés mata um egípcio e foge para Midian. E aconteceu naquele dia que, sendo Moisés já grande, saiu a seus irmãos e atentou nas suas cargas. E viu que um varão egípcio feria a um varão hebreu dos seus irmãos. E olhou a uma e a outra banda, e vendo que ninguém ali havia, feriu o egípcio e escondeu-o na areia. E tornou a sair no dia seguinte, e eis que 2 varões hebreus contendiam. E disse ao injusto: por que feres ao teu próximo? O qual disse: quem te tem posto a ti por maioral sobre nós? Pensas matar-me como matastes o egípcio? Então temeu Moisés e disse: certamente este negócio foi descoberto. Moisés está com medo, né? Porque ele acredita que Faraó descobriu que ele matou, né, um homem egípcio. Ouvindo, pois, Faraó este caso, procurou matar a Moisés. Mas Moisés fugiu de diante da face de Faraó e habitou na terra de Midian e assentou-se junto a um poço. E o sacerdote de Midian tinha 7 filhas, as quais vieram a tirar água e encheram as pias para dar de beber ao seu rebanho de seu pai. Primeiro elas enchiam a pia, depois elas traziam o rebanho. Então vieram os pastores e lançaram-nas dali. Moisés, levantou-se e as defendeu. E olha que injustiça, né? Só porque eram mulheres, né? Aqueles pastores ali tiraram as meninas dali, as pastoras dali, e tomaram a frente, né? Entraram na frente das meninas ali. E aí impedindo elas de alimentar o seu rebanho. Então Moisés vai ali defendê-las, né? E vai dar água ao rebanho daquelas moças, né? Ele era um treinador do exército, né, de Faraó, um dos melhores exércitos do mundo, se não era o melhor, né? O melhor exército do mundo naquele tempo. Então, ali a briga ali, né, não foi nem cosquinha para Moisés, porque ele era um homem que ele era ali, tinha habilidades, né, por pertencer ao exército de Faraó. E vindo elas a Reuel, seu pai, ele disse: por que tornastes hoje tão depressa? E elas disseram: um homem egípcio nos livrou da mão dos pastores e também nos tirou água em abundância e embebedou o rebanho.
e disse às suas filhas: E onde está ele? Por que deixastes o homem? Chamai-o para que coma pão. E Moisés consentiu em morar com aquele homem. E ele lhe deu a Moisés sua filha Zípora, a qual teve um filho, e ele chamou seu nome Gerson, porque disse: Peregrino fui em terra estranha. E aconteceu depois de muitos dias, morrendo o rei do Egito, que os filhos de Israel suspiraram por causa da servidão. O povo estava cansado de sofrer. E clamaram, a palavra do Senhor diz: clama a mim, respondeste, e anunciaste coisas grandes e firmes que tu não sabes. E o seu clamor subiu a Deus por causa da servidão, por causa da escravidão. E ouviu Deus o seu gemido, e lembrou-se Deus do seu concerto com Abraão, com Isaque e com Jacó. E atentou Deus para os filhos de Israel, e conheceu-os Deus. Olha que lindo, né? O povo clama, mas aqui nós viemos um tempo de Deus, né? E Deus sabia qual seria o tempo certo de libertar o povo de Israel, permitindo que Moisés morasse dentro da casa de Faraó. Ele ali não estava apenas anulando os planos de Faraó, porque tentou matar, tentou enforcar, né? Tentou diminuir o povo. E Moisés, ele vai para dentro da casa de Faraó, aprende as estratégias de Faraó, aprende as estratégias que o exército de Faraó, né, usava, aprende a ler e a escrever, aprende a usar a espada, né, e aprende a ser um grande estrategista, né, um homem que foi verdadeiramente escolhido por Deus, né, mas que viveu ali diante do inimigo, né, porque depois ele seria usado. Moisés era um infiltrado no meio dos egípcios, né, mas ficou infiltrado por um tempo. Deus permitiu que ele ficasse infiltrado por um tempo, para depois poder libertar esse povo.